Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos. Na Epístola de Paulo à Igreja de Roma, a Epístola aos Romanos, capítulo 4, versículo 11 em diante. O tema dessa mensagem, dessa noite de Ano Novo, é os que andam nas pisadas da fé que teve Abraão. Os que andam nas pisadas da fé que teve Abraão. Vamos ver o que Deus tem a falar conosco hoje. O que é que Deus tem a falar conosco nesses primeiros cultos que virão do Ano Novo, 2015. E diz assim o texto bíblico, Romanos 4, versículo 11, falando acerca de Abraão. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve, quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da fé é que são os herdeiros, anula-se a fé. Se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Vamos orar para que Deus nos dê compreensão sobre esta palavra. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e eterno Pai, antes de subir ao altar e ocupar o púlpito, eu vi nos jornais multidões em várias partes do mundo celebrando a chegada de um novo ano. No Rio de Janeiro, em Copacabana, Avenida Paulista, em São Paulo, na Praia de Boa Viagem, em Recife, na Avenida Times Square, em Nova York, em vários lugares do mundo. E as pessoas fazem queimas de fogos, elas ficam eufóricas, elas são levadas ao entusiasmo, muitas das vezes, pela bebida. Algumas choram, outras sorriem, outras caem mergulhadas na angústia, porque a vida tem sido angustiante. E todas elas esperam que o novo ano traga paz, alegria, saúde, prosperidade. É o desejo de todos eles. Mas nós sabemos que para que um novo ano, uma nova etapa da nossa vida, seja uma etapa de vida feliz, não depende da mudança de uma página do calendário. Não depende dos ponteiros do relógio passarem da meia-noite. Porque na realidade é uma sequência de vida. Não é um recomeço, é uma sequência. E a tua palavra diz que nós sempre vamos colher o fruto da semente que nós plantamos. Se a semente plantada é ruim, o fruto a ser colhido será ruim. Pode virar página de calendário, pode o relógio passar da meia-noite, pode soltar fogos, pode praticar toda sorte de superstições. A vida será sempre um fracasso. Por isso nós queremos nessa noite, meu Deus, ouvir a tua voz, como fazemos todos os anos nessa época. Para nós que somos da graça, é apenas um marco na nossa caminhada. É apenas um momento de reflexão, é apenas um momento de autoanálise, de cada um fazer um exame introspectivo de si mesmo. É apenas um momento de consertar o que erramos, de aprimorar o que acertamos e de fazer melhor aquilo que temos feito.
Então fala conosco nessa noite, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, com teus pequeninos, com as ovelhas do teu rebanho. Usa-me como teu servo, como teu pastor. Dá-me a sabedoria, a inspiração, para que eu possa ser o teu porta-voz, o teu atalaia, e que a palavra ministrada nessa noite seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor e para o crescimento espiritual da tua igreja. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e todos aqueles que creem, digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, todos os anos, quando chega essa época de final de ano, o mesmo enredo se repete. Você sabe disso. As pessoas acreditam que a simples mudança de um calendário vai tornar possível que o ano que vai se iniciar daqui a pouco seja um ano bom, traga paz, traga saúde, que elas tenham os seus sonhos concretizados. Elas põem fé que a simples mudança do ponteiro do relógio, meia-noite e 1, começou o ano novo, olha, isso garante que as suas expectativas sejam supridas. Na verdade, tudo isso não passa de superstições. São apenas superstições. Por isso tem gente que essa época vai para a beira de uma praia pular as primeiras 7 ondas do ano. Quando dá meia-noite ele corre para a beira da praia, aí pula a primeira, a segunda que vem ele pula também. Diz que fazendo isso dá sorte. Outros fazem oferenda aos orixás, aos caboclos, os guias. Outros fazem promessa para todos os santos católicos. E a grande maioria acha que o simples fato de passar a meia-noite vestido de branco é garantia de dias felizes. É garantia de paz. É a superstição. Mas para nós que somos de Deus, a verdade é outra, completamente diferente. O que garante que você tenha dias felizes, seja em 2014, seja em 2015, seja em 2016, seja em que ano for, é você viver a tua vida, como diz aqui o texto, andando nas pisadas da fé que teve Abraão. O que é andar nas pisadas da fé que teve Abraão? É você viver a tua vida espiritual com Deus, como Abraão viveu a dele. É você crer como Abraão creu. E por isso, a Bíblia diz que Abraão é o nosso pai na fé. É o nosso pai na fé. Se você abrir a tua Bíblia agora na Epístola de Tiago, no capítulo 2, versículo 21 em diante, Tiago, o irmão na carne de Jesus, é usado por Deus, escreve a sua epístola e diz: não foi por obras que Abraão, o nosso pai na fé, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Claro que foi. Foi por uma atitude de fé que ele se tornou justo aos olhos de Deus. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E no versículo 23, e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. A pergunta que eu faço: quem era esse homem que a Bíblia diz que é o nosso pai na fé? Quem é esse homem que a Bíblia diz que foi chamado amigo de Deus? Quem é esse homem? Irmãos, igreja, Abraão era um homem como eu, como você, que vivia numa cidade chamada Ur dos Caldeus, lá na antiga Mesopotâmia, que hoje, nos tempos modernos, é um país chamado Iraque. Os documentos antigos da história atestam, sem nenhuma sombra de dúvida, que Abraão, que na época era Abrão, depois é que Deus muda o nome dele para Abraão. Então os documentos antigos atestam que ele era um homem muito próspero, era um pecuarista, era um agricultor bem-sucedido, e tudo ia muito bem na vida deste homem aqui. Ele plantava, ele colhia, ele criava seus animais, tinha rebanhos de gado, de ovelhas, vendia seu rebanho, tinha muito lucro. Esse homem prosperava, aumentava dia após dia, mês após mês, ano após ano o seu patrimônio.
Até que um dia, Deus se revela a Abrão. É Deus que toma a iniciativa e se revela a esse homem. Ele era um ateu, um idólatra, aliás. Ele vivia no meio de uma família idólatra. Ele cria nos muitos deuses que o mundo antigo cria. Ele não conhecia o Deus verdadeiro, como nós durante muito tempo também não conhecíamos. Deus toma a iniciativa, você vai ver isso em Gênesis, capítulo 12. Que bom que é Deus que toma a iniciativa. Que bom que não somos nós que tomamos a iniciativa. Porque se dependesse da nossa iniciativa, nenhum de nós seria o que somos hoje. Se dependesse da nossa iniciativa, nós que estávamos ainda lá fora, mortos em delitos e pecados, talvez nesse vulco-vulco de final de ano, no meio das multidões insensatas. Encontrou? Gênesis capítulo 12, versículo 1 em diante. Ora, disse o Senhor a Abrão, eu vou falar Abraão, tá? Soa melhor, né? Todo mundo sabe que depois que mudou o nome. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Você vê, Deus se revela a Abraão, Deus toma a iniciativa, se dirige a Abraão, e diz, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Normalmente, quando se fala desse episódio aqui, a maioria das pessoas imagina, e os pastores também, que sair da sua terra era apenas deixar um espaço geográfico. Era como se saísse, sai de Fortaleza e vai para São Paulo. Normalmente só se vê assim. Irmão, sair da sua terra é muito mais que isso. Sai da tua terra era muito mais do que sair de um espaço geográfico. Sair da sua terra era também renunciar à sua cultura, era renunciar a todos os deuses que ele cria e servia, era renunciar à sua posição de conforto, a vida estava correndo bem, prosperava, tinha dinheiro, tinha bens materiais, era um homem bem-sucedido, era renunciar a tudo isso. Ali em Ur dos Caldeus estavam os seus parentes, seus amigos, os seus hábitos cotidianos, seus negócios indo de vento em popa, prosperando. Então, engloba tudo isso. E uma coisa curiosa aqui, é que Deus não chama desocupados para fazer a sua obra. Deus não chama desocupados. Pode ver na Bíblia. Todas as pessoas que Deus chamou para executar a sua obra, tinham uma ocupação. Tiveram que renunciar a ela, está aqui. Aí eu vejo que Deus foi objetivo, direto. E a Bíblia diz que partiu Abraão, como lhe ordenara, quem? O Senhor, como lhe ordenara Deus. Não perguntou, não discutiu com Deus, não questionou, não levantou dúvidas, não ficou indeciso, simplesmente partiu como Deus havia mandado. Se alguém perguntasse a Abraão naquele tempo, Abraão, para onde você vai, homem? Ele ia ter que dizer a verdade. Qual era a resposta que ele ia ter que dar? Não sei. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não sabia onde ficava essa terra. Ele está indo sem destino. Se alguém chegasse e disse, Abraão, onde é que você vai viver agora? Com a tua mulher, com os teus empregados, os teus animais, com todos os teus bens, tua propriedade. Ele tinha que ser honesto e ele dizer, não sei. Não sei onde é que eu vou viver. Não sei para onde eu vou. Hoje, esse homem seria visto pela sociedade religiosa de hoje e pela sociedade não religiosa como um desequilibrado, como um fanático religioso, como um homem radical. Diriam, esse homem precisa de um tratamento psicológico, porque não é lógico o que esse homem está fazendo. Aí vem a pergunta, que muitos de vocês podem fazer. Pastor Carlos Magno,
Por que Abraão obedeceu à voz de Deus se ele só conhecia os falsos deuses? Se ele servia a deuses falsos? Por que ele obedeceu sem nenhuma dúvida, sem nenhum vacilo, sem nenhum questionamento? Por que ele obedeceu com tanta segurança e com tanta fé? Sabe por quê? A Bíblia responde. Se você crê na Bíblia, abra no livro de João, capítulo 10. João, capítulo 10, versículo 1 em diante. Você vai começar a entender por quê. Talvez não. Com certeza, foi a mesma coisa que aconteceu conosco. A mesmíssima coisa. Então, diz assim no versículo 1. Jesus falando, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Está falando dele próprio. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ouve ou não ouve? Obedece ou não obedece? Então Abraão era o quê? Uma ovelha. Era um eleito, era um predestinado. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Ele chama pelo nome. Abraão, Abraão. Deus conhece o teu nome. Amém, meu irmão? Depois de fazer sair a todas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Não chama atenção a você alguma coisa nesse versículo aqui? Porque lhe reconhecem a voz. Eu só posso reconhecer uma voz que eu já tenho ouvido. Quando é que ele ouviu a voz de Deus? Para quando Deus falar, para quando Deus falou, ele reconhecer que era Deus. No concílio eterno. Porque nós já existíamos com Deus nos céus. Deus primeiro nos criou como seres espirituais, a sua imagem e a sua semelhança. Por isso que no dia que a verdade chegou aos nossos ouvidos, através da voz de Deus, nós reconhecemos esta voz instantaneamente, imediatamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Olha, meus irmãos, a voz de Deus é inconfundível. A voz de Deus não gera dúvidas. A voz de Deus gera fé, produz fé. Ela gera uma convicção inabalável. Foi a mesma coisa que aconteceu com o apóstolo Paulo. Olha como é a mesma coisa. Abra em Gálatas capítulo 1. Olha como é fantástico isso. Quando a pessoa é de Deus, ela pode estar no maior submundo das trevas. Mas quando Deus a chama, ela reconhece a voz. Não há dúvidas, não há receios. Gálatas capítulo 1, versículo 15 em diante, o apóstolo São Paulo diz à igreja: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, olha, ele reconhecia que já tinha sido separado por Deus para ser um apóstolo, antes mesmo dele ter nascido do ventre da mãe dele. Deus já tinha me determinado que eu seria o apóstolo. Ele já havia me separado. E ele me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença. O que é sem detença? Sem perca de tempo. Não consultei carne e sangue, não consultei a minha lógica, não consultei os homens, não consultei os líderes da religião da época. O que Deus falou comigo foi suficiente. Eu tive convicção, o Espírito Santo me deu esta certeza. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. A mesma coisa, o mesmo chamamento. Então Abraão obedece àquela voz que ele ouviu dizendo: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Algo lhe diz aqui dentro que se ele obedecesse àquela voz, ele se tornaria um homem vitorioso. Algo lhe dizia que se ele obedecesse àquela voz, algo iria transformar a sua vida de uma forma radical. Porque, meus irmãos, você diz: mas peraí, pastor, como é que transformaria ele num homem vitorioso? Se o senhor acabou de dizer que ele era um homem bem-sucedido, tinha muitos bens, era rico, prosperava,
era um pecuarista bem-sucedido, era um agricultor. Como é que seria bem-sucedido? Ele não já era bem-sucedido? Meus irmãos, não são os bens materiais que faz um homem ser vitorioso. Não é o dinheiro que faz um homem ser bem-sucedido. Não é o dinheiro que vai fazer uma pessoa ter paz, ter alegria, ter felicidade. Quantas pessoas não têm nem onde guardar o dinheiro, de tanto dinheiro que possui, tanta riqueza, e não tem paz. Não tem alegria. Mergulho nos vícios da bebida, das drogas, da prostituição. Não consegue ter uma família. Quantos que mesmo com o dinheiro que possui, praticam suicídio? Então Jesus disse isso. Você pode marcar na tua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 15. São palavras dele, do Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia diz que é o único e soberano Deus. Não há outro. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. O que é avareza? O apego aos bens materiais, o desejo por grana, o desejo por ter casa, automóvel, joias, poder. Guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ora, se não consiste na abundância dos bens que ele possui, consiste em quê então? Jesus está dizendo: a vida de um homem, a paz de um homem, a alegria de um homem, a felicidade de um homem, a vitória de um homem, não consiste nos bens que ele possui. Então consiste em quê? Consiste numa vida de temor a Deus, numa vida de comunhão com Deus, numa vida de reverência a Deus. Infelizmente, nós estamos vivendo tempos extremamente difíceis. A igreja, de uma maneira geral, e os pastores, de uma forma particular, perderam completamente o sentido da palavra temor. Perdeu completamente. As pessoas dizem temer a Deus, mas elas agem como se não temessem nada. Só falam da boca para fora: eu temo muito ao Senhor, eu temo a Deus, mas agem como se não tivesse nenhum temor. Tem gente, meus irmãos, que chega a um nível tal de intimidade que chama a Deus de você. Não, eu tenho intimidade com Deus. Chama a Deus de o cara lá de cima. Brother. Jesus é o nosso brother. Olha que intimidade, né, rapaz? Meu irmão, minha irmã, presta atenção. A nossa comunhão com Deus tem que ser pautada pelo respeito. Tem que ser pautada pela reverência. Não é dessa forma, não. Você vai entender. Volta lá atrás, vamos lá no livro de Salmos, no Salmo 25, versículo 14. Salmo 25, versículo 14. E ninguém para falar melhor de temor, de reverência e de respeito a Deus do que Davi. Porque Davi era um homem temente a Deus. E ele escreve o Salmo 25, e no versículo 14 ele diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para quem? Para os que o temem. Que tipo de intimidade é esta? Que liberdade é esta? Que intimidade é essa que Deus nos dá para que a gente se aproxime dele, como a gente se aproxima de uma pessoa da nossa família? Que intimidade é essa? Você sabia que em todo o Velho Testamento, só 2 homens foram chamados por Deus de amigos? Só 2. Em todo o Velho Testamento. O primeiro foi Abraão. Abra em 2 de Crônicas. 2 de Crônicas, capítulo 20. Você já imaginou? Em todos aqueles anos do Velho Testamento, só 2 homens Deus chamou de amigo? Capítulo 20, eu falei, né? Versículo 7. 2 de Crônicas, capítulo 20, versículo 7. Olha o que diz a palavra. Porventura, ó nosso Deus,
Não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo. Quer dizer que Abraão era conhecido porque Deus assim o fez, como amigo de Deus. Outro homem que foi chamado amigo de Deus foi Moisés. No livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, no capítulo 33, Êxodo capítulo 33, versículo 11. Encontraram? Posso ir? Então lá vai. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Deus falava com Moisés como qualquer um fala ao seu amigo. Intimidade Deus tinha com Moisés. Mas Jesus também chamou os seus servos, pelo menos aqueles que estavam junto a ele naquele momento, de amigos. Isso está no livro de João, capítulo 15, versículo 15. João capítulo 15, versículo 15. Ele disse assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Preste atenção numa coisa. É muito importante você observar isso aqui, ó. Essa intimidade que a Bíblia se refere, ela é demonstrada por Deus. Ela não foi demonstrada por Moisés, ela não foi demonstrada por Abraão, ela não foi demonstrada por aqueles servos aqui que estavam ao lado de Jesus. Não foi Abraão que disse, eu tenho intimidade com o homem. Não foi Moisés que disse, olha, eu sou o cara. Eu tenho uma intimidade com o Todo-Poderoso, com o Criador. Não, foi Deus que se manifestou. Deus, e somente Ele tem o direito de nos chamar de servos, de filhinhos, de companheiros, de amigos. Deus é que tem esse direito. Agora, a todos nós cabe tratar Deus como Senhor, tratar Deus como soberano, tratar Deus como Criador, tratar Deus como Santo de Israel. Essa é a nossa postura diante de Deus. Quem abre a porta da intimidade não somos nós, é Deus. Eu vejo um monte de gente dizendo, eu tenho intimidade com Deus. Ah, é? Interessante, não vi Deus falar isso. Não vi nenhum fato que comprove que você tem intimidade com Deus. Mas as pessoas dizem, eu sou íntimo de Deus. Oh, fulano tem muita intimidade com Deus. Não, é Deus que demonstra que tem intimidade com nós. Não somos nós que demonstramos que temos intimidade com Ele. E a falta de compreensão disso aqui, Carlos Augusto, a falta de compreensão sobre esta intimidade, é exatamente a causa da falta de reverência que nós observamos hoje em todos os lugares de culto. Há uma falta de reverência, há uma falta de respeito tremenda. Tem gente que vem para um culto da igreja vestido como se fosse fazer academia de ginástica. Tem gente que vem para... Não estou falando dessa igreja só, não. Eu estou falando da igreja de uma maneira geral. De bermuda. Isso é falta de reverência. Os cabelos desgrenhados. Mulheres que vêm ao culto usando decotes provocantes. Roupas sensuais. Ou então a pessoa diz ter intimidade com Deus, mas faz fofoca. Mente. Guarda mágoa. Calunia os outros. Tem o desejo de vingança dentro do coração. Não é perdoadora, mas diz que tem intimidade com Deus. Não tem, isso é um contrassenso. Marca na tua Bíblia aí, livro do profeta Isaías, para você entender o que eu estou te dizendo de uma maneira mais clara. Isaías capítulo 1, versículo 12 em diante. O simples fato de você vir a um culto, cantar um hino, um louvor, fazer uma oração, não significa dizer que você tem comunhão com Deus.
que você tem intimidade com Deus. Os antigos já incorreram nesse erro e Deus disse: alto lá, eu não recebo o que vocês estão fazendo. Encontraram? Isaías capítulo 1, versículo 12. O Senhor diz assim: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Quem foi que disse a vocês que é o suficiente apenas estar presente num culto? Acabamos de cantar um hino. Levantar minhas mãos não será o bastante, né? Levantar minha voz não será o bastante. Quem vos requereu, quando vocês comparecerem perante mim, que pisar os meus átrios é o suficiente? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para a minha abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Deus, eu não posso suportar que uma pessoa viva uma vida de iniquidade, uma vida de erro, uma vida de pecado, uma vida de deboche para com Deus, no ajuntamento solene. Deus, eu não aceito isso aqui. Versículo 14. As vossas festas da lua nova, isso eram festividades do povo de Israel. E as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estender as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando vocês multiplicam as vossas orações, eu não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que tanto nessa época como hoje, as pessoas agem para com Deus de uma maneira tão errada? Por quê? A ponto de Deus dizer: quanto mais você oram, menos eu ouço. Vocês levantam as mãos, eu abomino. Não quero mãos erguidas para mim. Porque eu não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene, a um culto a ele. Por quê, hein? Sabe por quê? Porque as pessoas não têm temor a Deus. Quando não se tem temor, qualquer atitude serve, qualquer oferta serve, qualquer roupa que se use serve, qualquer palavra serve, qualquer fidelidade serve. Quando não se tem temor, qualquer porcaria serve para Deus. Acabamos de ver agora aqui no Salmo 25, versículo 14, que Deus confia os seus segredos àqueles que o temem, que Deus os leva a conhecer a sua aliança, o seu desejo, a sua verdade. Está aqui. Bom, Abraão é um exemplo disso. Ele obedeceu à voz de Deus, ele sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, sem saber para onde ia. Sai, Abraão, larga tudo e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não sabia para onde ia, mas ele sabia com quem ia. Tem uma lição importante aqui, uma grande lição. Mais importante do que você saber como é que você vai enfrentar as lutas, as dificuldades, os obstáculos, os empecilhos, os gigantes, que certamente se levantarão ao longo de 2015, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, sem lutas não há vitória. O mais importante do que você saber como vai enfrentar essas lutas do ano novo, é você saber com quem você vai enfrentar essas lutas. A gente só se preocupa em saber como eu vou enfrentar. Eu não quero saber como, eu quero saber com quem eu vou enfrentá-la. Eu vou enfrentá-las com o Deus Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, quem é de Deus não tem medo do amanhã. Quem é de Deus não está preocupado com o futuro.
Jesus disse isso, não foi? Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 34. No Sermão da Montanha, já no seu finalzinho, ele diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Você sabe o que Jesus estava dizendo com isso aqui? Quando ele falou essas palavras, ele estava dizendo: viva cada dia de cada vez. Não fique com preocupações que muitas das vezes não vão nem acontecer. Quantas vezes a gente se preocupa com coisas lá da frente e chega lá na frente, a gente vê que a nossa preocupação foi em vão. O problema não foi como a gente pensava, a dificuldade não surgiu como a gente esperava. Por isso que ele diz: viva cada dia de cada vez. Basta cada dia o seu mal. Então não se estresse. Não fique preocupado com o amanhã. Como é que será, como é que não vai ser, como é que vai deixar de ser. Não. Olha, Abraão não teve nenhum estresse, porque ele sabia com quem estava. Ele sabia com quem estava caminhando. Então, olha, igreja, irmãos amados, não se preocupe com o amanhã. Não se preocupe com o futuro. Sabe por quê? Que antes do futuro chegar, Deus já está lá. Antes do amanhã chegar, Deus já está lá. E Ele sabe direitinho cada uma das nossas necessidades, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Abraão sai da sua terra, dos caldeus, e à medida que ele vai caminhando com Deus, Deus vai se manifestando na vida deste homem. E aqui tem outro ensinamento importante. Deus nunca se manifesta na nossa vida como um todo. Nunca. Deus vai se manifestando pouco a pouco. Pouco a pouco. À medida que você obedece a Deus, Deus se manifesta. Se você quer ver Deus se manifestando na tua vida, só tem uma maneira: obedeça. À medida que eu obedeço a Deus hoje, eu vejo Deus agir no meu amanhã. Fala para o teu irmão aí: à medida que você obedece a Deus hoje, você verá Deus agir no teu amanhã. À medida que eu obedeço a Deus hoje, Deus vai me mostrando o caminho que eu devo trilhar. Isso não é maravilhoso? Isso não é tremendo? É maravilhoso, é maravilhoso. Por isso que o salmista, no Salmo 119, marque aí na tua Bíblia, Salmo 119, versículo 105, inspirado pelo Deus Criador de todas as coisas, pelo Espírito Santo que nele habitava, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quer dizer que a cada passo que você dá, a palavra vai iluminando os teus caminhos. Está aqui, ó. Irmãos, quando você caminha com Deus, você pode ter absoluta certeza que você jamais vai pisar em falso. Você tem a certeza absoluta de que Deus está no controle de tudo, inclusive do futuro. Vou repetir. Se você caminha com Deus, você não tem medo do amanhã. Você não tem assombração. Você sabe, você está convicto de que Deus está no controle da tua vida, inclusive do teu futuro. Se você está caminhando com Deus, se não está caminhando com Deus, meu irmão, aí a vida é cheia de incerteza, cheia de angústias, de amarguras, de inquietações, de sobressaltos, de susto. Então, nessa trajetória de obediência que Abraão teve, ele constrói 4 altares. Nós vamos falar do primeiro hoje. Altar é lugar de renúncia. Quando a Bíblia fala de altar, é lugar de entrega, é lugar de se humilhar, é lugar de sacrifício, é lugar de sofrer o dano para que o nome de Jesus seja glorificado. Esse é o sentido da palavra altar. Por isso que hoje, nós não construímos altares de pedra.
No passado se construía porque tipificava o verdadeiro altar, que é aquele que é construído dentro do nosso coração. Então, nessa sua caminhada de obediência, Abraão vai e constrói o primeiro altar, que é o altar de Siquém. Vamos ver isso em Gênesis, capítulo 12, versículos 6 e 7. Ele construiu 4 altares. Hoje nós vamos falar só do primeiro. O altar de Siquém. Gênesis capítulo 12, versículos 6 e 7. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. A palavra Siquém no texto hebraico original significa ombro. Na cultura dos hebreus nesse tempo aqui, significava força. Ombro significava disposição, energia, vigor, e etc, 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 etc. Então, Abraão ergue um altar e ali ele adora ao Deus Criador dos céus e da terra. Está aqui. Quando ele ergue o altar de Siquém e adora a Deus, ele estava dizendo: Senhor, eu entrego a minha disposição nas tuas mãos, eu entrego a minha força, eu te entrego as minhas energias, o meu vigor, a minha capacidade, eu entrego nas tuas mãos o que eu sou, o que eu faço, o que eu produzo, o que eu conquisto, o que eu tenho. Tudo que depende de mim, eu entrego a ti nesse altar. Será que você já ergueu o teu altar de Siquém? Será que algum dia na tua vida você já disse para Deus: Senhor, eu quero entregar tudo em tuas mãos. As minhas forças, as minhas energias, o meu vigor físico, a minha capacidade, a minha inteligência, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu conquisto, tudo que eu produzo, tudo que depende de mim, eu entrego em tuas mãos, não é mais meu, é teu. Você já fez isso? Está disposto a fazer? Mais adiante, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, você vai entender o que significa o que Abraão fez. Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 e 6. Versículo 4 também. Então vamos lá, versículo 4. Ouve, Israel, nós somos o Israel de Deus hoje. A igreja é o Israel de Deus hoje, formada por judeus e gentios, eleitos e predestinados por Deus para a salvação. Então Deus está falando com a igreja hoje. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, são 3. Não. É o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ama o Senhor teu Deus, tremendo isso aqui, né? De todo o teu coração, com todos os teus sentimentos, com toda a tua força, com toda a tua energia, com toda a tua alma. Senão não vale o amor dado a Deus. No Salmo 37, versículo 5, Davi diz a mesma coisa. Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, a tua vida, os teus sonhos, os teus projetos, o teu futuro, o teu hoje, o teu amanhã, o teu casamento, os teus filhos, os teus bens, a tua inteligência, a tua força. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo mais ele fará. Fará ou não fará? Fará. Então para que se preocupar? Para que viver ansioso? Lucas capítulo 10, versículo 27. Está marcando aí na Bíblia, para depois você ler de novo em casa. A isto Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de
toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Aleluia. Por isso que eu disse, irmãos, o altar hoje não é construído de pedras. O altar é construído no coração. É no coração, na sede da razão, na sede dos sentimentos, que as coisas acontecem. As coisas acontecem do lado de dentro, não é do lado de fora. Aquilo que está no meu coração vai sendo decodificado e vai sendo transformado em atitudes. Aquilo que está dentro do teu coração, na sede dos teus sentimentos, do teu intelecto, na tua razão, vai sendo decodificado e vai se transformando nas tuas atitudes. Pastor, mas isso está na Bíblia? Na minha está. Mateus capítulo 12, versículo 34. Mateus capítulo 12, versículo 34. Jesus se dirigindo a uma turma de incrédulos, de religiosos, que só falavam, que só diziam crer em Deus da boca para fora, os hipócritas da religião. E ele disse, raça de víboras, chamou de serpentes, descendência do diabo. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Portanto, preste atenção nisso aqui. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você fala. Porque, olha só, se você vê coisas boas, se você ouve coisas boas, se você fala coisas boas, isso prova que o teu coração está cheio de coisas boas. Está cheio de coisas boas. A boca fala do que o coração está cheio. O que você tem visto? Você que está aqui nessa noite. O que você tem ouvido? O que você tem falado? Porque o negócio é o seguinte. Se você começa a ouvir ou a ver muita coisa errada, você vai falar coisas erradas. É isso que ele está dizendo aqui. Se você fica em ambientes onde você ouve muitos palavrões, a tendência é, sem você se aperceber, começar a chamar também muitos palavrões. Se você começa a se envolver com pessoas que fazem fofocas, olha, a tendência é você começar a fazer fofoca também. A boca fala do que o coração está cheios. Quando nós convivemos com pessoas incrédulas, com pessoas mundanas, com pessoas que não têm nada a ver com Deus, sem que a gente se aperceba, a gente começa a ser influenciado por essas pessoas, é impressionante. A gente começa a ter, Carlos Augusto, os mesmos costumes, os mesmos hábitos, a mesma maneira de falar, a mesma linguagem. É impressionante, sem se aperceber. Quer ver uma coisa? Comece a conviver com pessoas que falam mal dos irmãos na igreja. Daqui a pouco você está falando mal dos irmãos também. Comece a conviver com pessoas que falam mal do pastor. Daqui a pouco você está falando mal do pastor também. Agora, comece a conviver com pessoas íntegras, com pessoas tementes a Deus, com pessoas de vida reta, de vida santa. Você vai ser influenciada por essas pessoas. Olha como isso aqui é importante. Aqui mesmo em Mateus, capítulo 26, adianta um pouquinho lá na frente. Você lembra quando Jesus foi preso, capítulo 26, versículo 73. Jesus é preso, está a multidão do lado de fora, eufórica, porque Jesus foi preso, elas queriam a morte dele, influenciada pelos líderes religiosos daquela época. E de repente, alguém identifica Pedro. Pedro era apenas mais um no meio da multidão. Mas alguém identificou, esse anda com ele, esse andava com ele, esse é um dos discípulos dele. Como é que identificaram Pedro? Naquela época não tinha televisão para aparecer o rosto de Pedro e daqui a meia hora todo o país sabe quem é o cara. Como é que identificaram Pedro no meio de uma multidão se ele era um ilustre desconhecido, um simples pescador da Galileia? Está aqui, ó, capítulo 26, versículo 73.
Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. A tua maneira de falar, a tua maneira de se expressar, o teu procedimento prova que tu és um dos discípulos dele. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Como é bom alguém dizer: fulano é um cristão. Como é que você sabe? Pelo modo de falar, pelo modo de agir, pelo modo de proceder. Está aqui, ó. Desculpe eu perguntar: com quem você está andando? Com quem você anda? Quem são as pessoas que fazem parte do teu círculo de amizade? Faça um exame aí com quem você está andando. O que você tem ouvido das pessoas que convivem contigo? Coisas boas, coisas más, palavrão, imoralidade, pornografia, maldade, fofoca. O que tu tem ouvido? Faça um exame. O que você tem visto? Do que é que o teu coração está cheio? Teu coração está cheio de ódio, de tristeza, de palavras obscenas, está cheio de pornografia, está cheio de imoralidade, está cheio de desejo de vingança. Ou teu coração está cheio de amor, de paz, de perdão, de misericórdia, de bondade, de pureza, de santidade. De que está cheio o teu coração, meu irmão e minha irmã? O que você anda fazendo por aí na vida? O que você anda falando no teu dia a dia? No que você anda pensando? O que ocupa o teu pensamento? As tuas atitudes vão denunciar quem você realmente é, de Deus ou do diabo. As tuas atitudes vão fazer com que Jesus se dirija a você, ou chamando você: vinde a mim, filhos amados, ou então, raça de víbora. Como têm sido as tuas atitudes? Isso é importante, irmão. Não é mudar o calendário que vai dar um novo rumo para a tua vida. Não é porque o relógio daqui a pouco vai... isso é uma bobagem sem tamanho. Em grande parte do mundo, já é 2015. Não, é a mesma coisa. É vida que segue. É apenas um marco. É apenas uma etapa que o povo de Israel usava para fazer um balanço da sua vida com Deus. Não é momento de superstição. É momento de fazer balanço, é momento de fazer uma reflexão, é momento de fazer uma autoanálise. Então, eu quero terminar perguntando mais uma vez. Você que está aqui nessa noite, você já construiu o teu altar de Siquém? Você já construiu o teu altar de Siquém? Senhor, eu te adoro e eu quero entregar ao Senhor tudo que eu tenho. Toda a minha força, todas as minhas energias. Eu quero entregar ao Senhor todos os meus bens, a minha família, o meu casamento, os meus filhos, o meu automóvel, a minha casa, a minha inteligência, o meu diploma de curso superior. Tudo eu coloco em tuas mãos. Você já fez isso aqui? Onde é que nós estamos gastando as nossas energias? Onde é que você está gastando as tuas energias? Que parte das tuas energias você tem gasto em prol do reino de Deus? Pense. Onde é que nós estamos empregando a nossa capacidade, a nossa inteligência? Em que é que nós estamos empregando o nosso vigor? Quanto é jovem, força, disposição. Quanto da tua juventude, quanto do teu vigor, quanto da tua força você tem empregado em prol do reino de Deus? Pense, em que é que nós estamos usando a nossa vida? O que é que você está usando a tua vida? Tudo isso que eu falei, força, vigor, inteligência, capacidade, força, está sendo utilizado para glorificar a Deus ou está sendo utilizado para produzir erros, enganos, mentiras, intrigas, fofocas, misérias, brigas, dissensão na família, falta de paz na casa? Que tem maridos e tem esposa
que utilizam tudo isso para destruir a própria vida, para destruir a própria família, para tirar a paz dos filhos, para tirar o sossego da mulher, para tirar o sossego do marido. O que é que nós estamos empregando todas essas coisas aqui? Faça hoje o teu altar de Siquém e diga, mas diga da boca para dentro, não é da boca para fora. Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos. Tudo! Eu me submeto por inteiro a ti. Eu quero fazer como Abraão fez, obedecer a tua voz. Não quero ser empurrado por ninguém. Não precisa ninguém estar me laçando com corda para me trazer para a igreja. Porque tem gente que para vir, nem laçado a corda vem. O cara enrosca as pernas no poste e não vem. Só se cortar as pernas, serrar com o serrote. Aí traz o tronco, só o pedaço. É verdade, irmão Nenê. Há 34 anos atrás, eu ergui o meu altar de Siquém. Há 34 anos atrás, esse pastor que vos fala, tomou uma decisão que chocou toda a família, que chocou todos os meus amigos, chocou todos os meus colegas de trabalho, chocou todos os meus vizinhos. Há 34 anos atrás. Chocou por quê, pastor? Porque ninguém entendia como é que eu podia, no auge da minha juventude, quando eu estava no topo da pirâmide, no auge da realização financeira e profissional, eu largar tudo para servir a Deus. Ninguém entendia. Foi um choque, está doido. Faziam reuniões, conselho de família. Deus me deu muita paciência, sabe? Quantas vezes eu cheguei em casa e estava tio, tia, vizinho, cachorro, gato, papagaio. Olha, senta aqui. Nós estamos falando para o teu bem. Não é querendo se meter na sua vida não, viu, Abraão? Mas você não está vendo que não está certo isso? Como é que você vai entrar numa aventura dessa, Abraão? Você acha que Abraão não passou por isso? Você acha que os familiares, os parentes de Abraão não meteram o bedelho? Não, que história é essa de Deus, rapaz? Deus são os que nós cremos. Deus são os que nós servimos. Como é que você vai se meter numa aventura? Que história é essa? Sair daqui e ir para uma terra que nem você sabe onde fica. E o teu futuro? E a tua segurança? Você vai arriscar sair com a tua mulher, os teus bens, teu dinheiro, tua riqueza, por essas estradas perigosas? E Abraão disse, vocês não conhecem o Deus que eu passei a conhecer. Vocês não conhecem. Por isso vocês não compreendem a minha atitude. Já se passaram 34 anos. E desde aquele dia até os dias de hoje, e eu tenho certeza até o último dia da minha existência, eu dedico tudo a Deus. Tudo. Por isso eu estou aqui hoje com vocês. Se não, mandaria o pastor Érico fazer o culto de ano novo, ele está aqui mesmo, ele é de Fortaleza, está com a mulher, está com os filhos, e eu ficava com a minha família. Seria cômodo, seria prático, mas não é isso que Deus requer de mim. Há 34 anos eu entrego tudo a ti. Eis-me aqui, usa-me, Senhor, aleluia. Por isso eu estou aqui nessa noite. Meus filhos estão longe, minha mulher está fazendo culto nessa hora, senão estaria aqui ao meu lado. Não está porque não tem quem faça culto lá em Natal. Ela está nesse momento pregando como eu estou pregando aqui. 34 anos. Nunca me afastei dos caminhos de Deus. Nunca temi o amanhã. Nunca temi o futuro. Porque mesmo antes de conhecer esse Evangelho da Graça, o Espírito Santo falava dentro do meu coração que o futuro, antes de eu chegar lá, Deus já está lá. Aleluia. Tem um ditado popular que diz, o futuro a Deus pertence. Comece hoje. Faça o teu altar de Siquém. Não seja tímido. Não tenha medo. Faça como Abraão fez. E eu quero terminar fazendo minhas
as palavras de Paulo à igreja da Galácia. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Paulo diz, e faço minhas palavras do apóstolo: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Esse foi o primeiro altar que Abraão construiu.